Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esta Masterclass. É bom, de facto, ver tanta gente interessada neste assunto, tanta gente nossa conhecida, já de outras andanças. Alguns de vós já participaram na Masterclass anterior, portanto, como a Ana Lúcia já disse, o meu nome é Anabela Romano e sou a coordenadora do projeto MDNet. When Brand Meets People. Já conheceram a minha colega Ana Lúcia Cruz, que é a gestora do projeto. Este ciclo de masterclasses enquadra-se no âmbito deste projeto, o qual é um projeto de cooperação territorial cofinanciado pelo programa Interreg-Med e que envolve 13 parceiros e 17 parceiros associados de 9 países do sul da Europa. Para além de Portugal, temos a Itália, a Espanha, a Grécia, Croácia, Bósnia e outros países da região. O reconhecimento da dieta mediterrânica como uma identidade integradora das diferentes civilizações das regiões do Mediterrâneo representa um enorme potencial de valorização e crescimento socioeconómico destes territórios. E este projeto pretende reforçar o papel da dieta mediterrânica como uma oportunidade de responder às necessidades destas comunidades, através de um conjunto de atividades que vão desde a elaboração de ações de sensibilização, como esta, por exemplo, até ao apoio ao desenvolvimento de ideias de negócio propriamente ditas. Portanto, é neste contexto que estas masterclasses foram organizadas e que irão abordar a dieta mediterrânica no seu conceito mais amplo e considerando a sua abordagem multidisciplinar. A primeira masterclass ocorreu na semana passada, foi dedicada à história do Mediterrâneo e à nossa evolução enquanto civilização, que influencia necessariamente o padrão e o estilo de vida associados à dieta mediterrânica, e hoje, a masterclass de hoje será então dedicada ao padrão alimentar e ao estilo de vida saudáveis. Por último, a terceira masterclass deste ciclo será no próximo dia 29, às 9 horas, e será sobre a valorização dos recursos materiais e imateriais associados à dieta mediterrânica. A Masterclass de hoje terá então como tema os pilares da alimentação e gastronomia mediterrânica, aspectos nutricionais e estilo de vida saudáveis, e é da responsabilidade da professora Maria Palma Mateus, a minha colega Maria Palma Mateus, que faz parte da equipa do projeto e que é doutorada em Ciências do Consumo Alimentar e Nutrição pela Universidade do Porto, que leciona na Universidade do Algarve desde 1999. Ela é autora de várias publicações, entre livros e artigos científicos, e tem coordenado e colaborado em diversos projetos de investigação na área das ciências da nutrição. Eu aproveito desde logo para lhe agradecer a disponibilidade para estar aqui hoje conosco. Antes de darmos início propriamente à Masterclass, peço a vossa colaboração para o seguinte. Portanto, nós no final teremos um momento para questões e debate, por isso, tal como a Ana Lúcia já referiu, pedia-vos que colocassem então no vosso perfil o nome e a entidade, se acharem por bem. Os microfones então deverão ser silenciados para evitar interferências e, mais uma vez, caso não queiram aparecer na gravação, pedíamos então que desligassem, para além dos microfones, também as câmaras dos vossos computadores. Muito obrigada mais uma vez pela vossa colaboração. É bom ver tanta gente interessada nesta temática, não podendo estar presencialmente, já é alguma coisa estarmos aqui todos hoje para poder falar sobre um assunto tão importante e para poder discutir esse mesmo assunto. Muito obrigada pela vossa colaboração. Vamos então dar início a esta Masterclass. Tem a palavra a professora Maria Palma Mateus. Muito obrigada a todos e muito obrigada, Maria Palma. Boa tarde a todos, obrigada, professora Anabela, e obrigada a todos pela vossa presença e pelo interesse nesta temática. Dar-vos desde já as boas-vindas e desejar que tenham uma tarde proveitosa e que eu possa acrescentar algo ao conhecimento que já têm sobre padrão alimentar mediterrâneo. Eu tenho uma apresentação que vou partilhar convosco e que vamos falando sobre o padrão alimentar mediterrâneo, que no fundo é o tema principal do dia de hoje. Caso tenham dúvida, questões depois a colocar, terei todo o gosto depois em responder e falarmos no final
da apresentação sobre os aspectos que eu irei abordar ou outros que entendam pertinentes dentro desta temática. E não querendo atrasar, vou então dar início à partilha de tela e iniciar este período convosco. Ora bem, como dizia, o tema que vos trago são os pilares da alimentação e gastronomia mediterrânica, sobretudo as suas características alimentares e os aspectos nutricionais associados ao estilo de vida da dieta mediterrânica, que é um estilo de vida saudável. O padrão alimentar mediterrâneo ou a alimentação mediterrânica, no fundo, representam os hábitos alimentares de um conjunto de povos que partilham diferentes culturas e civilizações. Estes hábitos alimentares foram condicionados pelo clima, pelos fatores geográficos e pela flora, pela fauna naturais das diferentes regiões, mas também pelos tipos de agricultura e, nos casos dos países mais junto ao litoral ou das zonas mais litorais desses países, pela pesca e pela disponibilidade dos alimentos de cada região. Estes hábitos alimentares e o padrão alimentar mediterrâneo, no fundo, refletem a resiliência dos povos do Mediterrâneo ou daqueles que dele sofrem influência, como é o caso de Portugal e da população portuguesa, e refletem também a forma inteligente como estes povos conseguiram rentabilizar os recursos naturais das suas regiões de uma forma bastante inteligente, quer a nível da saúde, através da manutenção dos seus estados de saúde, quer também da preservação, quer da biodiversidade e do ambiente. Portanto, quando falamos em padrão alimentar mediterrâneo, estamos a falar não só dos alimentos, mas também das paisagens destes países, do ambiente, quer seja o ambiente natural, quer seja o ambiente cultural, a história, a cultura, as tradições, no fundo, o estilo de vida que estes povos partilhavam. Na realidade, o padrão alimentar mediterrâneo representa então a forma de comer destes povos. Não se pode dizer que haja um único tipo de alimentação mediterrânica ou um único padrão alimentar mediterrâneo, na medida em que estamos a falar de países muito diferentes, com culturas diferentes, muitos até com religiões diferentes, que condicionam também os seus hábitos alimentares, mas sabemos que esta forma de comer, que sabemos também atualmente, e daí o nosso interesse em estudá-la e divulgá-la, promotora de saúde, assenta, no entanto, estes diferentes hábitos alimentares destes diferentes povos, assentam numa matriz alimentar comum, ou seja, num conjunto de alimentos que estão presentes em todos estes países. É o caso da azeitona, da produção do cultivo da oliveira, produção da azeitona e do azeite. Depois também destacar também a presença dos cereais e o consumo de grande variedade de alimentos produzidos a partir dos cereais e a produção, o cultivo da vinha e a produção do vinho. Mesmo nos países que por motivos religiosos não consomem bebidas alcoólicas, e neste caso o vinho, mesmo esses países são produtores de vinho e até exportadores de vinho. Ora bem, o conjunto destes três produtos representa a matriz alimentar comum do padrão alimentar mediterrâneo, também conhecido como tríade mediterrânica. E passando diretamente então àquilo que são as características alimentares deste padrão alimentar e dos alimentos que o constituem, começo por destacar aquilo que eu considero ser a principal característica alimentar da alimentação mediterrânica, que é o consumo abundante de produtos frescos, de origem vegetal, portanto de vegetais, de produtos hortícolas, das diferentes regiões, portanto da região, na época em que são produzidos, portanto o respeito pela sazonalidade e também, a par disto, também o uso de ervas aromáticas condimentares. Na realidade, estes países têm
uma grande biodiversidade. Portugal tem uma grande biodiversidade no que diz respeito à produção de alimentos de origem vegetal. Somos, inclusive, autossuficientes a nível deste tipo de produtos, quer dos produtos hortícolas, com exceção da batata, mas relativamente a todos os outros, somos autossuficientes na produção de produtos hortícolas e na produção de fruta. Somos um país que, pelas suas características climáticas e edáficas e geográficas, temos uma produção bastante diversificada de produtos hortícolas e de frutas, e ao longo de todo o ano temos a possibilidade de ir consumindo diferentes tipos de produtos hortícolas nas suas épocas. E isto é importante não só em termos de contribuir para a manutenção da biodiversidade, em termos de contribuir para uma maior sustentabilidade ambiental, mas também porque quando nós estamos a consumir os produtos da época, estamos a consumi-los no seu grau de maturação ótima. E, portanto, isto também nos traz à partida a garantia que estamos a consumir produtos que são mais nutritivos, ou seja, que têm o seu potencial de nutrientes estará no melhor ponto, no ponto máximo. Portanto, estamos a consumir produtos mais nutritivos. Por outro lado, quando os consumimos na época, também temos aqui algumas vantagens de cariz económico e financeiro, na medida em que, se eles são da época, existem em maior quantidade e, portanto, também os conseguimos comprar, adquirir a preços mais acessíveis. Daí que nós muitas vezes também digamos que promover a dieta mediterrânica, promover o padrão alimentar mediterrâneo, também pode tornar a alimentação mais acessível. Por outro lado, também torna a alimentação mais saudável, na medida em que, quanto maior for a quantidade de produtos frescos, minimamente processados que nós consumirmos, também estamos a contribuir para um consumo de uma maior variedade de nutrientes, para um consumo mais equilibrado dos diferentes nutrientes, não havendo tanto espaço para consumirmos de forma excessiva determinados nutrientes, como sendo, por exemplo, as gorduras ou os açúcares, ou o sódio, que estão tão presentes em muitos alimentos mais processados que fazem parte e que nós encontramos nas prateleiras dos supermercados. Portanto, como eu faço questão sempre de apresentar e de vos trazer, quando falo sobre alimentação mediterrânica, a maior variedade de imagens possível sobre alimentos e mais atrativa, para demonstrar que realmente este é um tipo de alimentação cheio de cor e cheio de riqueza, e que qualquer um destes alimentos fazem parte daquilo que é a produção agrícola portuguesa e que nós vamos encontrando e podemos ir saboreando ao longo do ano. Depois temos o outro grande grupo em termos alimentares, que é o grupo dos cereais, de preferência pouco refinados ou integrais, e das leguminosas frescas e secas. Portanto, como já puderam perceber, este padrão alimentar é um padrão alimentar que assenta sobretudo nos alimentos de origem vegetal. Por um lado, os produtos hortícolas e a fruta, por outro lado, os cereais, o consumo dos cereais e dos produtos obtidos a partir dos cereais e das leguminosas, quer sejam frescas, quer sejam secas. E aqui trago-vos também um conjunto de cereais e de alimentos produzidos a partir dos cereais que fazem também parte das tradições, neste caso as tradições portuguesas. O trigo é um cereal, é um elemento-chave no consumo dos cereais, que em Portugal é bem representado pelo pão. Eu costumo dizer que o português é muito pãozeiro, nós temos o pão como um dos elementos preferidos, e este pão era sobretudo produzido com variedades de trigo regionais e obtido a partir de fermentações lentas, o que hoje em dia contrasta um bocadinho com o tipo de pão que nós comemos, não querendo ir pelo tipo de trigo, mas, por exemplo, pelo tipo de fermentação. Nós hoje em dia consumimos pão que não passa pelo mesmo, de regra geral, não passa pelo mesmo processo de fermentação e que muitas vezes pode estar associado a alguns mal-estares
que muitas pessoas referem a propósito da ingestão de pão e que erradamente, muitas vezes, associam ao teor de glúten presente no pão. Mas temos outros cereais, como a aveia, como a cevada que tradicionalmente e antigamente era mais utilizada, por exemplo, para alimentar os animais, mas que hoje em dia também já é utilizada em muitos produtos na nossa alimentação. Destaco o arroz. Portugal também é um país produtor de arroz, e que é um cereal que também está bem presente nas nossas tradições alimentares. Destaco também a massa, destaco no caso, por exemplo, muitas vezes nós associamos, por exemplo, o milho e as papas de milho, e hoje em dia aqui no Algarve começamos a chamar as papas de xarém, que era um acompanhamento como arroz e que serviam de acompanhamento a muitas refeições e que nós hoje em dia temos vindo a esquecer, mas que fazem parte não só das tradições alimentares, por exemplo, do Algarve, mas também estão presentes, por exemplo, nas tradições alimentares do norte de Portugal, muito presentes também, portanto é transversal a todo o país e que nós temos ido esquecendo um bocadinho. Lembrar as leguminosas, para além das tradicionais, daquelas que nós estamos mais habituados a consumir, como o grão, o feijão. Falta-me aqui o feijão, reparei que não pus aqui feijão desta vez, esqueci-me. A fava, a ervilha, mas temos também as lentilhas, que não estão aqui representadas, mas que fazem parte das nossas tradições. Temos também aqui, eu pus aqui duas leguminosas que nós muitas vezes consumimos não da melhor forma, e que é o caso do tremoço, que é uma leguminosa que tem, em termos nutricionais, é bastante interessante em termos nutricionais, e que nós, por via do processo de obtenção do tremoço para consumo humano, muitas vezes vem com um teor elevado de sal, mas que nós podemos eliminar ao demolhar o tremoço antes de o consumir. E o amendoim, que nós também tradicionalmente às vezes gostamos de consumir salgado ou com adição de açúcar, e que podemos consumir também sem nenhum destes dois aditivos, o que o torna também, em termos nutricionais, um alimento bastante interessante. São alimentos com um índice glicémico muito baixo e que podem, portanto, fazer parte de um dia alimentar, por exemplo, integrados nas merendas da manhã ou da tarde, e que era assim que eles tradicionalmente eram consumidos. Depois temos ainda a presença também, embora consumida em menor quantidade, eram alimentos que eram mais guardados para as merendas, para repor a energia ao longo do dia, à medida que ia surgindo a necessidade. O consumo regular de frutos oleaginosos, como é o caso da azeitona, de frutos secos e de frutos secos oleaginosos, como é o caso da noz, da amêndoa, frutos amiláceos, como é o caso da bolota, da castanha, da alfarroba, e frutos secados, como é o caso, por exemplo, aqui dos figos secos, que eu coloquei aqui uma imagem representativa da forma tradicional de secagem dos figos aqui no Algarve, nas nossas acoteias, a apanhar o calor e o sol do verão, para depois termos os figos para consumir no verão. São alimentos que têm, em termos nutricionais, são alimentos que se caracterizam pela abundância em ácidos gordos insaturados, em hidratos de carbono de absorção lenta, com um conteúdo proteico também, muito deles muito interessante, e que são alimentos que eram sobretudo enquadrados nas merendas da manhã, nas merendas da tarde, para ir reforçando a necessidade de fornecer energia ao longo da jornada de trabalho, ao longo do dia. O azeite faz parte da tríada, portanto é a gordura de eleição do padrão alimentar mediterrâneo. Aqui sim há uma utilização quase exclusiva do azeite e do seu uso quer para cozinhar, quer para temperar em cru.
Nas regiões, portanto, mais que têm, portanto, a possibilidade de ter a proximidade com o mar, o pescado também é uma presença frequente, uma presença, um consumo regular, embora moderado. Portanto, quer seja o peixe, quer seja os bivalves, quer sejam os moluscos, quer sejam os cefalópodes, fazem parte também do padrão alimentar mediterrâneo, mas aqui o consumo regular, é certo, mas moderado. Eu aqui também acabei por colocar aqui também um exemplo de uma forma que nós temos de consumir o pescado, que são as conservas. Hoje em dia nós já temos, sempre tivemos uma indústria conserveira grande, que ao longo dos anos foi diminuindo e que agora começa novamente a mostrar alguma revitalização, e temos já diferentes apresentações de conservas, quer sejam em óleo, quer sejam em azeite, quer sejam ao natural, onde nós podemos utilizá-las, por exemplo, para refeições rápidas. Acabam por ser alternativas mais saudáveis quando comparamos, por exemplo, com refeições pré-confeccionadas, daquelas que nós adquirimos nos congelados no supermercado e que depois colocamos no micro-ondas quando não temos tempo para cozinhar ou paciência para o fazer. As conservas acabam por ser, para essas situações pontuais, alternativas mais saudáveis. Outras características alimentares do padrão alimentar mediterrâneo, para além das que já vos apresentei. Um consumo baixo a moderado de laticínios, essencialmente sob a forma de queijo e iogurte, o que é explicado pelas nossas características climáticas. Estamos a falar de países com uma temperatura elevada, estamos a falar de povos que não tinham frigoríficos para conservar o leite e, portanto, estas foram as formas de manter este alimento por mais tempo e mais acessível por mais tempo. Portanto, são formas de consumo dos laticínios que nós devemos consumir de forma moderada, na medida em que muitas vezes a forma de manufatura do queijo, por exemplo, normalmente pode estar associada a um maior teor em gordura ou um maior teor em sal e, portanto, devem ser consumidos com moderação. Depois o consumo moderado de carnes, sobretudo de carnes brancas e ovos, em detrimento das carnes vermelhas reservadas mais para os dias de festa. Tínhamos, portanto, as carnes vermelhas. Nós temos, por exemplo, nas nossas tradições alimentares, e estou-me a lembrar agora da Páscoa, que foi há pouco tempo, em que muitos de nós temos o hábito de comer na Páscoa o cabrito ou o cordeiro, por exemplo, e tínhamos também a criação do porco. Esse sim era e ainda se diz, não é? O porco tudo se aproveita, e era um animal que era criado em família para alimentar a família o ano inteiro. Portanto, um porco o ano inteiro significa que também era consumido de forma moderada e frugal. Depois temos a presença do vinho, que é um consumo baixo a moderado e de preferência às refeições. A presença do vinho no padrão alimentar mediterrâneo explica-se porque estes povos produziam vinha, produziam vinho. O vinho tem um conjunto grande de substâncias com potencial antioxidante, anti-inflamatório e também antibactericida. E, portanto, nós estamos a falar de populações que não tinham água canalizada, por exemplo, e que muitas vezes a origem da água não era muito segura em termos microbiológicos. Então, estas populações tinham muitas vezes o hábito de traçar o vinho com a água com o vinho, ou seja, para garantir e desta forma a atividade antibacteriana do vinho eventualmente anulava alguns micro-organismos que pudessem estar presentes na água. Portanto, o vinho não é de consumo livre
e ocupava este espaço. Por exemplo, também para vos dar nota, o vinho era um produto que era exportado e que era trocado entre os diferentes países do Mediterrâneo, e uma das formas que havia de conservar o vinho por mais tempo durante estas trocas comerciais era também juntá-lo, adicionar-lhe água. Portanto, quando nós falamos de vinho, e atendendo a que nós sabemos que o vinho tem o consumo exagerado tem alguns efeitos prejudiciais no que diz respeito à saúde, tem também um fator de adição elevado e, portanto, quando falamos aqui no vinho, falamos em consumo moderado. Estas populações, estes povos, tinham a noção de que o consumo do vinho tinha que ser com moderação e daí que o fizessem às refeições, e nos dias comuns era traçado com água, sendo que nos dias de festa, sim, poderia ser então consumido na sua forma normal e aí um bocadinho em maior quantidade. E chegamos então aqui à pirâmide, no fundo, à pirâmide da dieta mediterrânica. Esta imagem de pirâmide representa, no fundo, o guia alimentar da dieta mediterrânica, reflete a diversidade das tradições alimentares mediterrânicas nos diferentes países mediterrâneos e resultou de um consenso científico em 2010. Este guia alimentar pretende ser um modelo que pode ser facilmente aplicável em qualquer país mediterrâneo ou com particularidades, especificidades mediterrânicas, como é o caso de Portugal, de acordo com as diferentes especificidades alimentares de cada um destes países. É uma estrutura, é uma representação de uma estrutura simples, em forma de pirâmide, que apresenta as recomendações do consumo dos diferentes alimentos por porções e até com uma frequência diária ou semanal. Por exemplo, diz-nos aqui, na base da pirâmide encontramos o estilo de vida mediterrâneo e depois na base temos a água, lembrando que a hidratação é bastante importante, quer seja sob a forma de água, quer seja sob a forma de infusões de ervas, e depois ressalta a presença dos tais alimentos de origem vegetal, os produtos hortícolas, o azeite, os cereais, e diz que estes alimentos devem estar presentes em todas as refeições, every main meal, em todas as refeições e as porções que apresenta. Portanto, devemos apostar na variedade de cores, na variedade de texturas, cozinhados ou crus, no que diz respeito aos produtos hortícolas frescos, depois o azeite, os diferentes cereais e alimentos que se podem obter a partir dos cereais, o pão, a massa, o arroz, o cuscuz, que, por exemplo, nós associamos muito aos países do norte da África, por exemplo, e no norte de Portugal também é hábito, e também existem algumas regiões onde o cuscuz integra alguns pratos tradicionais, por exemplo. Estes cereais devem ser de preferência pouco refinados, ou de preferência integrais, ou seja, para além do amido que nos fornecem, nos possam fornecer também proteína de origem vegetal, nos possam fornecer também as vitaminas e a fibra que existem na composição dos seus grãos. E são alimentos que devem estar presentes em todas as refeições, nas suas diferentes apresentações. Depois, todos os dias também, não em todas as refeições, mas todos os dias, a presença, lá está, da azeitona, da amêndoa, da noz, das sementes, dos laticínios, preferencialmente laticínios magros ou meio gordos, 2 porções por dia, a presença constante também diária das ervas aromáticas condimentares, das especiarias em pequenas quantidades, dos hortícolas aromáticos, como é o caso do alho, da cebola, o que permite criar aqui e aumentar aqui a variedade de sabores das refeições e permite também diminuir a adição do sal,
como elemento promotor da melhor, o alimento ou o nutriente favorecedor da palatabilidade das refeições, mas aqui usando as ervas aromáticas. Depois as carnes e as batatas, a carne, quer sejam as carnes brancas e o pescado e a batata num consumo semanal, portanto não é obrigatório que o seu consumo seja diário, portanto ao longo da semana usar as carnes brancas, o pescado e a batata, sendo que as carnes vermelhas, as carnes processadas, como por exemplo enchidos ou afins, os ovos e as leguminosas também devem estar presentes e devem-se intercalar estes diferentes alimentos como fornecedores proteicos, quer de origem animal, quer de origem vegetal, no que diz respeito às carnes, ao pescado e às leguminosas e aos ovos, e devem-se intercalar ao longo da semana, não havendo a prevalência de um sobre o outro. Os doces estão presentes no topo da pirâmide, como podem ver, para lembrar que a alimentação também é uma fonte de prazer, para lembrar que também podemos ter direito a eles, mas numa porção reduzida e nunca mais de uma vez por semana. O vinho cá está, no cimo da pirâmide, em consumo moderado e nos países onde ele é alvo de consumo. Esta pirâmide, como eu vos dizia, no final, na base, tem aqui, apresenta também as indicações daquilo que é o estilo de vida mediterrâneo, um estilo de vida que promove a biodiversidade, promove a sazonalidade, as tradições locais, é amigo do ambiente e promove também as atividades culinárias, ou seja, as tradições culinárias que são, regra geral, também mais saudáveis. Promove ainda também e lembra a necessidade de sermos ativos, de termos um descanso adequado de acordo com aquilo que é a nossa jornada de trabalho, entre aspas, e também lembrar-nos que nós devemos conviver uns com os outros e que as refeições podem e devem ser partilhadas. No fundo, portanto, tem aqui um guia alimentar que de uma forma bastante simples acaba por ilustrar não só o tipo de alimentos que constituem este padrão alimentar, como também o estilo de vida que lhe está associado. Em 2016, a Direção-Geral de Saúde, em conjunto com outros organismos, adaptou os princípios da dieta mediterrânica e as suas principais recomendações, criando o Guia Alimentar para a população portuguesa, portanto, adaptando as recomendações da dieta mediterrânica e do padrão alimentar mediterrâneo à população portuguesa, criando então a roda da alimentação mediterrânica, cultura, tradição e equilíbrio. Esta é uma adaptação da roda dos alimentos que já é nossa conhecida, portanto é uma ferramenta que não tem a forma de pirâmide, tem a forma de um ciclo para demonstrar que todos estes alimentos são importantes, para demonstrar que todos estes alimentos devem estar presentes na nossa alimentação diária. Têm todos o mesmo nível de importância, no entanto, devem ser consumidos e devem estar presentes na nossa alimentação diária em diferentes proporções, de acordo com os diferentes ou com as diferentes proporções dos 7 grupos de alimentos que aqui estão representados. E, portanto, como vocês podem ver, vai de encontro àquilo que, no fundo, são as características alimentares que vos acabei de apresentar atrás. O maior grupo, o grupo que tem uma maior proporção, é exatamente o grupo dos cereais. Temos também, ou dos fornecedores dos hidratos de carbono, onde estão presentes os cereais e os tubérculos, destacando na borda alimentos como, por exemplo, aqueles que são muito tradicionais nossos, ou seja, para além da batata normal, a batata doce, os flocos de cereais sem açúcar, os diferentes tipos de pão de mistura de farinhas, pão com cereais menos refinados, pão integral,
e também as massas, os diferentes tipos de pão e as massas também obtidas a partir de farinhas menos refinadas ou de farinhas integrais. Depois, o segundo grupo de maiores proporções que deve estar presente na nossa alimentação diária é o grupo dos produtos hortícolas. Como vocês podem ver, tentam representar uma grande variedade para nos lembrar que nós, ao longo do ano, temos acesso a uma grande variedade de alimentos de origem vegetal e que devemos respeitar as diferentes épocas. Na borda lembra, para além de lembrar a sazonalidade, lembra também a presença dos hortícolas aromáticos, como eu vos dizia ali atrás, a cebola, o alho, o pimento, as ervas aromáticas, que nos lembram, que permitem aumentar o sabor dos alimentos, reforçar e aumentar a variedade de sabores das refeições, sem recurso à adição do sal. Depois temos o grupo das frutas, que mais uma vez vem aqui lembrar na borda que temos alimentos, frutos, que são que nós devemos consumir e que são muito típicos de diferentes épocas do ano. É o caso da romã, por exemplo, que nós associamos mais ao inverno, os citrinos, outono, outono e inverno, o caso da melancia e do melão, que são os alimentos, são as frutas refrescantes por excelência do verão. Portanto, lembrar esta variedade enorme que nós temos acesso e que devemos usufruir. Depois temos aqui o equilíbrio entre os alimentos fornecedores de proteína de origem animal, que é o caso das carnes, do ovo, do pescado, e os alimentos por excelência fornecedores de proteína de origem vegetal, que é o caso das leguminosas, que devem estar presentes nesta proporção que aqui é representada, e os laticínios, sobretudo sob a forma de queijo e iogurte, como está representado na borda. Portanto, são todos estes alimentos que devem estar presentes na nossa alimentação. Tem ainda depois recomendações adicionais, lembrando, lá está, a sazonalidade, lembrando a gastronomia tradicional e os pratos saudáveis que fazem parte da nossa gastronomia tradicional, por regra, aquelas receitas de panela ou de tacho, como nós lhe queiramos chamar, a partilha de tradições e a partilha das refeições, quer seja entre família, quer seja entre amigos, reforça o uso das ervas aromáticas, lembra os frutos gordos oleaginosos, lembra a necessidade de nos mantermos ativos e alerta para o facto de o consumo do vinho só ser permitido a adultos sem que não tenham contraindicações médicas e que deve ser evitado por crianças, adolescentes, mulheres grávidas e a amamentar. Portanto, o padrão alimentar mediterrâneo e lembra também a necessidade de beber água ao longo do dia, aqui representado por este grande círculo que cobre a quase totalidade da roda da alimentação mediterrânica. Portanto, como podem ver, aquilo que era a roda, o guia alimentar de saúde, para promover uma alimentação saudável da população portuguesa que já existia, adapta-se perfeitamente àquilo que é a alimentação mediterrânica. Portanto, os hábitos alimentares dos portugueses, os alimentos tradicionais dos portugueses, aqueles que devem ser promovidos junto à população portuguesa, no fundo já existiam, já existem, fazem parte das nossas tradições e serviram de base a este guia alimentar da Direção-Geral de Saúde. Ora bem, e como é que isto tudo começou? Quando é que surgiu este interesse pela dieta mediterrânica e pela alimentação mediterrânica? Começou com um fisiologista norte-americano, de seu nome Ansel Keys, que iniciou nos anos 50 e 60 do século XX um estudo abrangente em diferentes países, um estudo internacional que abrangia diferentes países, que estudou os hábitos alimentares de indivíduos de diferentes países. Este estudo é um estudo emblemático, na medida em que foi o primeiro estudo epidemiológico que relacionou pela primeira vez hábitos alimentares e maior incidência ou prevalência de algumas doenças. É conhecido como Seven Country Study, o estudo dos 7 países, e que foi, no fundo, o que desencadeou
toda uma nova corrente de investigação na área das ciências da nutrição. Este estudo recolheu dados na Finlândia, na Grécia, sobretudo na ilha de Creta, no sul de Itália, no Japão, na Holanda, nos Estados Unidos da América e na antiga Iugoslávia. Abrangeu um total de 12.770 indivíduos nestes 7 países, entre os 40 e os 59 anos, indivíduos esses que foram depois reexaminados mais tarde, 5 anos mais tarde. Com este estudo, Ansel Keys demonstrou pela primeira vez que populações com elevada adesão à dieta mediterrânica, como era o caso da população grega e da população do sul de Itália, apresentavam taxas de mortalidade muito mais baixas por doença isquémica coronária quando comparados com os povos da Finlândia ou da antiga Iugoslávia e, nomeadamente, com os povos dos Estados Unidos da América. Na altura ele ficou surpreendido, na medida em que, por exemplo, nomeadamente os Estados Unidos, em termos de condições de vida, acesso a cuidados de saúde, condições higiosanitárias, era uma população que estava muito mais evoluída no que diz respeito aos povos do sul da Europa, nomeadamente sul de Itália e Grécia, que eram países que ainda estavam a sofrer muitas dificuldades resultantes da Segunda Guerra Mundial. Os povos do Japão, portanto, também apresentavam bons rácios no que diz respeito à proteção por doença isquémica coronária e, portanto, tentando perceber o porquê destas diferenças, ele conseguiu concluir pela primeira vez que existia um consumo, existia uma relação entre o consumo de gorduras e a taxa de mortalidade por doença cardiovascular, e que isso era sobretudo explicado pela relação entre a quantidade de ácidos gordos insaturados e saturados. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer a relação entre o consumo, por exemplo, elevado de carnes vermelhas, ricas em ácidos gordos saturados, que se verificava mais a nível dos Estados Unidos da Europa e dos países do norte da Europa, economicamente mais confortáveis do que os países do sul da Europa, e o consumo de ácidos gordos insaturados, nomeadamente a partir do azeite, portanto, pelos povos do sul de Itália e da Grécia, portanto, que consumiam em abundância o azeite, rico em ácido oleico, com ácido gordo monoinsaturado, e no caso do Japão, o maior consumo de pescado, portanto, ácidos gordos insaturados. Portanto, ele concluiu que os ácidos gordos insaturados tinham uma ação protetora sobre a doença cardiovascular, contribuindo para a redução da taxa de mortalidade verificada nestes países. Quando falamos, e portanto estava-vos eu a dizer que este estudo, no fundo, abriu a porta à realização a muitos outros estudos, e efetivamente, se fizerem uma pesquisa pelos principais motores de busca que nos dão acesso à literatura científica, vão verificar que existem muitos estudos relacionados com que estudam o padrão alimentar mediterrâneo e os seus benefícios. No entanto, acho curioso e achei curioso este estudo que aqui partilho convosco, publicado em 2017, que de alguma forma vem aqui colocar a questão que o que é dieta mediterrânica, o que é padrão alimentar mediterrâneo e o que é que não é padrão alimentar mediterrâneo, porque tem-se nesta abundância de evidência científica, de produção científica, muitas vezes não é apresentada de forma clara o que é considerado alimentação mediterrânica, o que é considerado o padrão alimentar mediterrâneo, e muitas vezes dá origem a conclusões pouco claras quando queremos tirar conclusões sobre os benefícios para a saúde deste padrão alimentar. E, portanto, este autor, Martínez Gonzalez e a Antónia Tricopoulos, que são dos autores que mais têm estudado o padrão alimentar mediterrâneo a nível mundial, vêm a lembrar
que a dieta mediterrânica, as características alimentares tradicionais da dieta mediterrânica têm que ser entendidas como um todo. Ou seja, quando falamos em benefícios para a saúde, estamos a falar dos benefícios que resultam da adesão a este padrão alimentar, no consumo de todos estes alimentos que eu vos apresentei. Todos eles têm que estar presentes na alimentação diária dos indivíduos, para que nós possamos então aqui dizer que estamos a falar em adesão à dieta mediterrânica, que estamos a falar em adesão ao padrão alimentar mediterrâneo. Muitas vezes tem que ser entendido como um todo. Com a globalização alimentar, o padrão alimentar atual dos países mediterrâneos tem-se vindo a afastar ou a desviar dos alimentos tradicionais e das tradições culinárias, apesar de, a nível internacional, ele ser muito popular e, como vocês sabem, e por isso aqui estão, fazer parte, ser património cultural e material da humanidade desde 2013. Portanto, no entanto, em algumas revisões sistemáticas sobre dieta mediterrânica, é considerado muitas vezes que desde que 2 elementos ou 2 destas características alimentares das 9 que eu vos apresentei estejam presentes nos hábitos alimentares dos indivíduos, já se pode falar em adesão à dieta mediterrânica. E o que estes autores vêm a lembrar, não, é que nós estamos a falar dos benefícios associados à adesão a um padrão alimentar que é composto por todas estas características e que tem que ser entendido neste sentido e neste âmbito. Associado a estas características, deve então ainda também realçar-se que, para além dos alimentos que vos apresentei atrás, também deve estar, também deve haver um baixo consumo daquilo que são as carnes processadas, as carnes vermelhas, os alimentos muito ricos em açúcar, os alimentos muito ricos em gorduras, que muitas vezes, e nós encontramos isso, eu tenho encontrado isso nos estudos que tenho realizado, em que nós encontramos muitas vezes uma grande percentagem de indivíduos que efetivamente apresenta até níveis elevados de adesão à dieta mediterrânica, mas que simultaneamente também apresenta nos seus consumos alimentares diários um consumo elevado de alimentos processados, ricos em açúcar e em gorduras. Portanto, se quisermos, quando queremos falar ou quando queremos apresentar benefícios para a saúde, nomeadamente para a saúde no que diz respeito ao padrão alimentar mediterrâneo, para além das características dos alimentos que o distinguem, também devemos ter presente que devem estar presentes o baixo consumo de carnes vermelhas, de carnes processadas e de alimentos ricos em gorduras e em açúcares, nomeadamente gorduras saturadas e gorduras trans, que normalmente encontramos em alimentos industrialmente processados e que estão disponíveis nas prateleiras e nas arcas congeladoras dos supermercados. Voltando agora um bocadinho àquilo que são as características nutricionais, então, destes alimentos e desta forma de comer. Ela caracteriza-se por ter uma distribuição equilibrada do aporte energético diário, ou seja, todos nós, de acordo com a nossa idade, com o nosso peso, com o tipo de atividade que desenvolvemos, temos uma média diária de energia de calorias que o nosso organismo necessita para se manter saudável. E essa energia é proveniente, sobretudo, de 3 tipos de nutrientes: as proteínas, os hidratos de carbono e os lípidos. O padrão alimentar mediterrâneo tem esta distribuição em termos percentuais de onde as calorias diárias devem provir, e que vai de encontro àquilo que são as recomendações internacionais para aquilo que é a distribuição saudável destas percentagens, destes nutrientes, pelo total calórico diário. Portanto, 10 a 15% das calorias que nós ingerimos diariamente devem ser provenientes de proteína quer de origem animal, quer de origem vegetal, portanto, proveniente não só de carnes e pescado, mas também de cereais e de leguminosas. Depois,
50% a 55% devem ser provenientes de alimentos que fornecem hidratos de carbono e 30% a 40% de lípidos. É um padrão que tem efetivamente um teor ou um percentual elevado em lípidos, mas estes lípidos aqui não conta só a quantidade, mas sobretudo a qualidade dos lípidos que são ingeridos, que são sobretudo lípidos insaturados, mono e poliinsaturados. Relativamente à culinária, uma culinária do dia a dia, do cotidiano, é uma culinária simples, é baseada nos cozidos de panela, nos estofados, nas jardineiras, nas caldeiradas, onde nós pomos uma grande quantidade, uma grande variedade de alimentos em pequena quantidade, que permite rentabilizar esses alimentos, permite também aumentar a variedade e a riqueza nutricional daquela refeição, na medida em que temos ali vários alimentos que fornecem diferentes nutrientes em diferentes proporções, maior riqueza de sabor e que são práticos de se fazerem. E depois a distribuição moderada pelas diferentes refeições, ou seja, nada de grandes quantidades, apenas a quantidade suficiente para nos saciarmos, portanto, o QB. Esta simplicidade do dia-a-dia contrasta com uma culinária mais rica e elaborada, reservada para os dias de festa. Isto justifica, por exemplo, quando nós tentamos encontrar um livro de receitas do Algarve, por exemplo, um livro de receitas de outra zona do país, muitas vezes encontramos pratos mais elaborados, pratos com maior riqueza de carne, por exemplo, quando vamos procurar a doçaria regional, e estou a pensar, por exemplo, na doçaria regional algarvia, muito doce, muito rica em açúcar e em amêndoa, por exemplo, era reservado para os dias de festa. E se nós pensarmos, por exemplo, na nossa doçaria regional, pensarmos, por exemplo, nas miniaturas que todos conhecem, elas tradicionalmente são pequeninas. Porquê? Porque são muito densas, têm muito açúcar e, portanto, as pessoas comiam em pequena quantidade. Hoje em dia nós entramos numa pastelaria e já não são miniaturas, já são uns bolos assim, já com um tamanho simpático. Ora bem, esta distribuição por estes nutrientes do total calórico diário e a culinária simples e em quantidade suficiente distribuída ao longo do dia, permitia então a manutenção do equilíbrio energético diário, ou seja, permitia que as pessoas não ultrapassassem aquilo que são as suas necessidades calóricas diárias. Peço desculpa. Este equilíbrio energético, como eu vos dizia, é obtido sobretudo a partir dos hidratos de carbono complexos, portanto, dos diferentes cereais, das leguminosas e não dos açúcares. Também da proteína de origem vegetal, fornecida também pelas leguminosas e pelos cereais, e da fibra alimentar, que também dá saciedade, entre outras coisas, e, portanto, tudo isto acaba por ser protetor e tem-se vindo a demonstrar que este equilíbrio energético assente nestes três nutrientes pode contribuir para diminuir o risco de desenvolver obesidade, que em si é uma doença crónica, e simultaneamente também fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças metabólicas crónicas não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares e a diabetes tipo 2. Aliás, apresento-vos aqui uma revisão sistemática já de 2019, publicada em 2019, a propósito de obesidade visceral, obesidade, daquele tipo de obesidade que se acumula mais na zona abdominal, que é aquela que nós sabemos hoje em dia que constitui maior fator de risco, por exemplo, para o desenvolvimento de diabetes, e nesta revisão sistemática publicada em 2019, os autores concluem que a dieta mediterrânica, intervenções nutricionais baseadas no padrão alimentar mediterrâneo, podem contribuir para diminuir a obesidade a nível visceral, a nível abdominal e também outras doenças relacionadas com este tipo de obesidade, nomeadamente a diabetes, a doença cardiovascular, e, portanto, diminuindo assim
problemas a nível de saúde pública, porque como nós hoje em dia sabemos, a nível da saúde pública nós temos uma prevalência bastante elevada, não só a nível nacional, mas também internacional, de doença cardiovascular, de diabetes. A diabetes, por sua vez, é fator de risco para a doença cardiovascular, é fator de risco para a insuficiência renal crónica. Portanto, temos aqui, no fundo, quando estamos a prevenir uma situação, estamos a prevenir todo um conjunto de situações que depois têm um peso grande naquilo que é, em termos que é um peso grande em termos sociais. Outra revisão sistemática, esta publicada em 2016, que também nos conclui que e esta relacionada com a síndrome metabólica. A síndrome metabólica é uma situação patológica que, no fundo, conjuga aqui várias situações, conjuga a acumulação de gordura visceral, associada à presença de hipertensão arterial, associada a colesterol ou triglicerídeos elevados, associada à resistência à insulina, e nesta meta-análise também é demonstrado que a doença, que é o padrão alimentar mediterrâneo, também contribui para diminuir a incidência da síndrome metabólica e dos problemas que lhe estão associados. Dá um ênfase especial aos alimentos de origem vegetal, que constituem o padrão alimentar mediterrâneo, e ao consumo do azeite. E diz que quanto maior é a adesão ao padrão alimentar mediterrâneo, menor é o risco de desenvolver, por exemplo, diabetes mellitus tipo 2 como complicação associada à síndrome metabólica. E é o que nós aqui temos. Portanto, no fundo, aqueles alimentos que eu vos apresentei, o consumo do azeite e o consumo dos frutos oleaginosos e o consumo do pescado, ricos em ácidos gordos poliinsaturados ômega 3, a presença das vitaminas, dos minerais e de substâncias com potencial antioxidante e anti-inflamatório presentes nos produtos hortícolas e na fruta, nomeadamente polifenóis como os flavonoides, os flavanoides, antocianinas e protoantocianinas, entre outras. Estes nutrientes têm sido associados a mais longevidade e qualidade de vida, a proteção da saúde mental, da saúde óssea e ainda na prevenção de alguns tipos de cancro. E é isto que eu vos apresento e que é demonstrado pela literatura científica. Esta é uma revisão, é um artigo de revisão da Antónia Tricopolo, que abrangeu um período de 30 anos, desenvolvido entre as décadas de 60 e 90 do século XX, onde destaca que a adesão à dieta mediterrânica contribui para mais longevidade de vida e qualidade de vida, destacando o papel protetor do ácido oleico e dos compostos antioxidantes e anti-inflamatórios presentes no padrão alimentar mediterrâneo. Aliás, esta é outra artigo de revisão, mais recente, 2016, que abrange outro período mais recente e acaba por chegar à mesma conclusão. Uma maior adesão à dieta mediterrânica é sinónimo de mais longevidade e qualidade de vida, e ressalta também o efeito protetor dos elementos, dos compostos antioxidantes e anti-inflamatórios presentes no padrão alimentar mediterrâneo, ou seja, presentes na abundância do consumo de produtos frescos da região e da época, portanto, o menos processados possível. E que o padrão alimentar deve ser olhado mais uma vez, realça e chama a atenção para isso, que quando falamos em padrão alimentar mediterrâneo, estamos a falar no conjunto de todos estes alimentos, portanto, num todo.
e não de um alimento ao outro em particular, e não de um nutriente ao outro em particular. Nós estamos muito na busca do superalimento e do supernutriente, e todos nós diariamente somos confrontados com o alimento X, é muito bom para não sei o quê, o nutriente Y é muito bom não sei para o quê, e aquilo que a evidência científica tem vindo a demonstrar é que os nutrientes têm o seu efeito máximo na matriz alimentar e no consumo de um conjunto amplo e variado de alimentos. E é isso que o padrão alimentar mediterrâneo tem para nos oferecer, e quando é estudado dessa forma, os benefícios que apresenta são bastante claros. Temos aqui outro artigo de revisão, este de 2017, que mais uma vez demonstra também que quanto maior a adesão ao padrão alimentar mediterrâneo, menor o risco de desenvolver diabetes tipo 2, e realça novamente aqui a importância dos compostos antioxidantes presentes no padrão alimentar mediterrâneo. Outras características nutricionais e benefícios para a saúde têm a ver então com o baixo consumo de carnes, e sobretudo de carnes vermelhas, com o baixo consumo de produtos processados, industrialmente processados, portanto baixo consumo de ácidos gordos saturados e trans, e o baixo consumo de açúcar e de sódio. Quando isto existe, estamos também então a falar de prevenção de doença ou proteção relativamente à doença cardiovascular e cerebrovascular. E a evidência científica também nos continua a trazer achados a esse nível. Neste artigo, neste estudo de 2018, é mais uma vez realçado então o efeito protetor do padrão alimentar mediterrâneo, ou seja, quanto maior a adesão ao padrão alimentar mediterrâneo, maior é a proteção ou menor é a probabilidade de se desenvolver doença arterial, doença coronária. Este é um artigo de 2018, é um estudo de 2019, que demonstra que a adesão à dieta mediterrânica, ou seja, quanto maior a adesão à dieta mediterrânica, maior tem sido associada a mais massa óssea em mulheres na pré-menopausa e a uma redução do risco de fraturas em mulheres já pós-menopausa. E temos aqui, para terminar, esta minha sinopse de literatura científica, mas que eu acho que é importante nós ilustrarmos isto com literatura científica, relativamente no que diz respeito à proteção contra alguns tipos de cancro. Portanto, não estamos a dizer que evita o aparecimento de cancro, mas que tem um papel protetor. A adesão ao padrão alimentar mediterrâneo tem um papel protetor, nomeadamente alguns tipos de cancro, como por exemplo do cólon e da mama, e num outro artigo também de 2019 demonstra mais uma vez que são efetivamente os elementos, os compostos antioxidantes, anti-inflamatórios, mas também os ácidos gordos, ômega 3 e ácido oleico, que são sobretudo associados a este efeito protetor. Em resumo, uma vez que vos bombardeei aqui com uma série de literatura científica, lembrar o básico, lembrar o essencial, lembrar que a dieta, o padrão alimentar mediterrâneo, assenta numa grande variedade de alimentos, sobretudo de origem vegetal, distribuídos ao longo do dia em pequenas porções, que esses alimentos são frescos, de preferência locais e consumidos na época em que são produzidos. Isto garante-nos o respeito pelo meio ambiente e pela biodiversidade, que estas refeições, estes alimentos são distribuídos ao longo do dia à medida das necessidades, que estas refeições são feitas de forma partilhada com amigos ou em família, que há uma distinção clara entre os dias comuns e os dias de festa. Nós hoje em dia quase que procuramos uma desculpa para beber um copo de vinho fora de horas, para beber uma cerveja fora de horas ou para comer um doce,
ou porque o dia nos correu muito bem e, portanto, temos que comemorar, ou porque o dia nos correu muito mal e estamos a precisar. Portanto, há aqui uma distinção clara entre a frugalidade do dia-a-dia e o exagero reservado para os dias de festa, e lembrar que nós devemos ter uma vida ativa, nós temos o nosso corpo, o nosso esqueleto é altamente articulado, nós somos todos feitos de articulações e essas articulações fazem-se sentir cada vez mais à medida que vamos envelhecendo, só para nos lembrar que temos que nos mexer. Somos articulados e somos feitos para nos mexer e para a vida ativa, e de preferência que esta seja feita ao ar livre, e se isto já era verdade antes da pandemia Covid-19, agora ainda mais verdade temos que ser mais parcimoniosos no convívio, mas podemos desfrutar e continuar a usufruir do ar livre. Não gostava de terminar esta minha apresentação sem adicionar aqui que, para além do padrão alimentar dos alimentos, claramente com benefícios claros para a saúde, um estilo de vida que também tem benefícios para a saúde. Lembrar que este padrão alimentar tem também benefícios para o ambiente. Este padrão alimentar está incluído naquilo que é o conceito de dieta sustentável. E o que é uma dieta sustentável? É uma dieta que respeita o ambiente e a biodiversidade dos ecossistemas. Tem um baixo impacto ambiental, na medida em que otimiza quer os recursos naturais, quer humanos, e ao mesmo tempo contribui para a segurança alimentar e nutricional das populações. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que contribui para que as pessoas tenham acesso quer à quantidade, quer à qualidade nutricional adequada de alimentos. Só desta forma se pode garantir o estado de saúde das mesmas, tanto no presente, no agora, como nas nossas gerações futuras. Para além disso, deve ser culturalmente aceita, ou seja, deve ir de encontro àquilo que é a nossa cultura e os nossos hábitos tradicionais. Deve ser nutricionalmente adequada, acessível, segura em termos microbiológicos e economicamente justa. Portanto, isto é a definição da FAO, de dieta sustentável, e podem encontrar em vários documentos produzidos pela FAO, nomeadamente eu recomendo vivamente uma leitura muito interessante, Criar um Futuro Alimentar Sustentável, e que também este Pratos, Pirâmides e Planeta, que também aborda esta questão da alimentação sustentável e que nos dá aqui uma definição daquilo que são as características de uma dieta sustentável com baixo impacto ambiental e benefícios para a saúde. E muito rapidamente, vou ler muito rapidamente e em tradução muito livre, para ver se isto vos lembra alguma coisa que eu já vos tenha dito hoje. Portanto, é uma dieta que deve ser muito diversificada, que deve apostar numa grande variedade de alimentos, uma dieta que deve ter um equilíbrio energético em relação àquilo que são as necessidades energéticas do organismo, deve-se basear em alimentos minimamente processados, nomeadamente cereais pouco refinados, em tubérculos, em leguminosas, em fruta e em vegetais, sobretudo aqueles que cresçam, que sejam das regiões, portanto, que requerem menos energia, menos gasto energético, quer para o transporte, carne em quantidades moderadas, os produtos, os laticínios com moderação, a presença do consumo de sementes e frutos oleaginosos, pequenas quantidades de peixe ou de outros produtos aquáticos, consumo muito baixo de alimentos ricos em sal, gorduras e açúcar, consumo de uma relação de alimentos que garantam um consumo benéfico de ácidos gordos ômega 3, ômega 6, e utilizar a água
como bebida preferencial. Portanto, não sei se já vos tinha falado nestas coisas hoje ou não, mas isto é a definição da FAO para, ou são as características que a FAO considera importantes numa dieta sustentável. E, portanto, a FAO ainda no documento que eu vos apresento, apresenta alguns exemplos de padrões alimentares sustentáveis, dos quais eles destacam a dieta nórdica e o padrão alimentar japonês e o padrão alimentar mediterrâneo, que dizem eles que conjuga não só os elementos que contribuem para uma melhor saúde das populações, mas que também conjuga um estilo de vida e um estilo de vida que é considerado sustentável. Dizem eles que a dieta mediterrânica é cultural, histórica, social e territorial e ambiental, é uma herança histórica, cultural, social, territorial e ambiental, que deve ser transmitida de geração em geração, foi transmitida de geração em geração ao longo de séculos e que está intimamente ligada com o estilo de vida das populações mediterrânicas ao longo da sua história. Faz aqui chamada de atenção para a primeira vez em que foi reconhecida como Património Cultural e Material da Humanidade em 2010 e que depois foi novamente reconhecida em 4 de dezembro de 2013. Portanto, a própria FAO apresenta o padrão alimentar mediterrâneo também como um exemplo de dieta sustentável. E se vocês ainda tiverem presentes a pirâmide da alimentação do padrão alimentar mediterrâneo que vos apresentei atrás, se olharem aqui para aquilo que é a pirâmide ambiental, aquilo que é recomendado em termos de consumo pela pirâmide ambiental, podem ver que está muito de encontro com aquilo que é aquela representação de 2010 da pirâmide da dieta mediterrânica. Para terminar, lembrar apenas que, de acordo com o último estudo nacional que foi realizado em Portugal, o INDECEF 2017, que o consumo alimentar dos portugueses tem vindo a diminuir, os portugueses têm vindo a diminuir o consumo de produtos hortícolas, cereais, tubérculos, frutos amiláceos, leguminosas e fruta, e tem vindo a aumentar o consumo de carnes, pescado, de ovos e laticínios. Portanto, temos ainda muito trabalho a fazer no que diz respeito. E agora, voltando um bocadinho mais para os colegas nutricionistas, ainda temos muito trabalho a fazer no que diz respeito à promoção da dieta mediterrânica em Portugal. E pronto, o desafio que vos deixo é que redescubram as tradições alimentares mediterrânicas, as nossas receitas tradicionais, não só as dos dias de festa, mas as do dia a dia, e que se mantenham saudáveis. E pronto, e resta-me agradecer a vossa atenção e estou disponível para todo o tipo de questões que me queiram colocar.